Atendimento ao cliente em tempos de IA generativa. Eu sou Bruno Lauter-Jung e hoje serei o apresentador do T-Inside Talk. Antes da gente começar e eu apresentar o meu grande convidado aqui ao meu lado, queria agradecer ao pessoal do Vida Moderna que pôde providenciar todo esse espaço, o estúdio e o equipamento. Hoje eu estou aqui com o Thiago Siqueira, diretor de vendas da NICE para a região Cone Sul. Thiago, por favor, se apresente para a nossa audiência. Ô Bruno, obrigado pela oportunidade. É sempre um grande prazer aqui estar participando com vocês e podendo divulgar um pouquinho, né, da NICE, o que a gente tem feito aí para melhorar a experiência do cliente. Estou na NICE aí há quase 12 anos, sempre atuando no atendimento ao cliente, né, liderando as iniciativas de parceria e agora recentemente responsável pela operação de vendas no Cone Sul, atendendo desde o Peru até a Argentina. Estou baseado aqui no Brasil e muito presente aqui, né, no mercado local, né, acompanhando essa evolução e transformação aí de tecnologia voltada para atendimento a cliente. 12 anos de experiência é bastante tempo, né? Como que você vê essa evolução do atendimento ao consumidor até chegar na IA generativa, né? Até chegar esse boom que a gente viu dela? Eu acho que assim, atendimento ao cliente é um negócio que ele está sempre em constante transformação. E acho que a velocidade que a tecnologia ela vem transformando os negócios tem sido de forma muito rápida, né? Eu costumava dizer que quando eu comecei, não vou falar os anos aqui, senão vou entregar a idade, lá atrás, né, a gente vivia grandes ciclos de tecnologia a cada 5, 10 anos. E hoje, se a gente olhar, a tecnologia está mudando, né? A cada 2 anos, 3 anos, entra uma nova tecnologia aí disruptiva que muda tudo, né? Essa questão de atendimento ao cliente, há 10 anos atrás, a gente falava de atendimento via voz, né? O grande canal de comunicação entre empresa e cliente era através dos pontos de presença, né? As lojas físicas, ou o atendimento era sempre muito através de um canal de voz. Isso foi evoluindo de forma significativa, né? Ou seja, com o surgimento de novas mídias, novos meios de comunicação. Acho que os clientes, nessa geração que também muda as preferências de comunicação, surge, né, a questão do digital, uma infinidade de canais com os quais os consumidores eles podem se comunicar com as empresas. E isso transforma, né? Você tem que se adequar de forma muito rápida, atender essas preferências do consumidor de forma muito rápida. E isso passa também por uma transformação de tecnologia. E aí fica aquela questão, será que as empresas elas estão prontas e elas evoluíram do ponto de vista de tecnologia tão rápido? Eu acho que aí tem um caminho muito grande ainda, né? Se a gente olhar o nosso mercado. Então, você perguntou, né, como estava e onde vai chegar o IA. O IA é a grande tendência, né? Tá todo mundo falando de IA os últimos 2 anos, praticamente só se fala de IA generativo. Muitas empresas já estão dando os primeiros passos, né, em direção a prover tecnologia para os seus clientes baseados no IA. Mas, na minha visão, ainda tem um caminho longo aí a se seguir até que isso se torne massivo, né? Uma realidade de todas as empresas. Principalmente aí quando a gente olha para o mercado SMB, né? Empresas de pequeno e médio porte, que normalmente demandam um pouquinho mais de investimento, ou prazo, ou tempo que elas precisam para se adequar a esses novos modelos aí tecnológicos, talvez é um pouquinho maior. Um dos grandes pontos centrais da IA generativa é justamente o modelo de linguagem dela e como ela se assemelha ou passa a se assemelhar com o humano, né? Você vê essa nova tecnologia substituindo completamente o atendente, por exemplo, o atendente humano? Não, eu acho que definitivamente não vai substituir. Eu acho que o IA generativo ele é um aliado no atendimento, né? E aí a gente pode citar inúmeras aplicações que facilitam, mas assim, o atendimento humano ele sempre vai ser necessário, né? Seja por pontos onde o IA ele não consegue endereçar, seja por pontos onde de fato você precisa de um juízo ali de julgamento onde um IA generativo ele não vai conseguir atender. E seja muitas vezes também para a fidelização do seu cliente, né? Eu sou consumidor, você é consumidor e muitas vezes a gente precisa, né, falar com o atendimento humano. Então, acho que o IA, acho que a gente vai falar um pouquinho ao longo dessa nossa conversa hoje, acho que os pontos que ele traz de benefício, o que ele está aqui para ajudar as empresas, mas assim, na minha visão, eu acho que ele diminui, né, e facilita muito ou diminui a quantidade de interações derivadas para o humano. Mas substituir isso não vai acontecer.
E em que momento, então, que as empresas podem acionar essa ferramenta, né? Então, em que momento que ela vai utilizar a IA generativa para realizar o atendimento e em que momento o atendimento vai ser humano? Eu acho que assim, tem... dentro, né, de um processo de atendimento, você tem vários cenários onde você pode aplicar o IA generativo com sucesso. Então, primeiro ponto, eu acho que passa ali pela questão de personalização. Então, uma vez você utilizando o IA para personificar a jornada do seu cliente, isso é muito positivo, né? Porque muitas vezes quando o cliente ele deriva para um atendimento humano, nesse momento você já traz informações importantes para aquele atendimento humano ele possa de fato ele ser assertivo. Então, o IA ele pode ajudar a trazer, né, suas preferências, entender quem é o Thiago, quem é o Bruno e já ir para o atendimento humano de uma forma muito mais eficiente. Ele pode resumir ou trazer as suas interações, suas jornadas passadas. Poxa, o que aconteceu com o Bruno? Qual foi a jornada do Bruno? O que aconteceu com o Thiago? Quais são as preferências do Thiago? E quando isso vai para o atendimento humano, você trazer esses dados, essa informação do cliente para que ali no atendimento humano, de fato, seja algo muito mais produtivo. Ele pode ajudar o atendente durante um atendimento automatizando ações, né? Trazendo insights para aquele operador, ou aquele atendente, ou aquele assistente, ele possa ter as informações relevantes e informações importantes para aquele atendimento. Então, assim, eu acho que tem uma série, né, de aplicações. Então, a gente fala muito nessa questão, né, de trabalhar dados. Ele pode, de fato, automatizar tarefas, que são tarefas repetitivas. Acho que aí está o grande valor do IA, né? Então, quantas aplicações hoje que você liga, por exemplo, perguntando uma fatura, mudando um dado, que você precisa mudar um dado, mudar um endereço, ou você quer uma informação de um produto, que aquilo sim, né? O IA ele pode trazer essas informações e de uma forma muito mais rápida, né? A gente vai falar muito aqui da questão também de disponibilidade. Muitas vezes o atendimento humano ele não está ali, né? 24/7. O IA está ali 24/7. Então, acho que é uma combinação de fatores, né, que tem ajudado muito as empresas a melhorar essa questão de relacionamento com o cliente. Qual o principal cuidado que as empresas vão ter que ter para aplicar a IA no atendimento, né? Que nem você falou, ter uma boa aplicação, ter uma boa conversão, né? Eu acho que são algumas preocupações. Eu acho que a primeira delas, né, que acho que é um debate muito amplo, né, que o mercado tem falado, é em relação à questão de segurança, né, e tratamento dos dados. Porque muitas vezes os motores de IA que você utiliza, eles precisam ser treinados, né, para ser assertivos e eles precisam buscar essa informação em algum lugar. Hoje, a grande preocupação, né, das empresas é você disponibilizar ferramentas de IA que tenham acesso, que acessem um conteúdo que não seja controlado, né? Então, um grande exemplo disso é o ChatGPT, né? O ChatGPT ele busca as informações que estão dentro da internet. E você não tem controle sobre o que ele vai estar disponibilizando como resultado daquela busca. Então, acho que o primeiro passo, né, e que a gente tem falado muito, é as empresas disponibilizarem uma base de conhecimento que vai servir para você treinar esses seus motores de inteligência artificial, de forma a você ser muito mais assertivo. Então, assim, o primeiro ponto é isso, né? Jamais disponibilizar uma ferramenta de IA onde a minha base de conteúdo ela seja uma base de conteúdo aberta que eu não tenho controle. Porque aí eu não vou saber o que ela vai estar respondendo ou eu não tenho controle da informação que eu estou passando para o meu cliente, né? Então, a gente tem trabalhado muito. Então, talvez uma coisa que eu tenho falado bastante talvez o primeiro passo hoje para você migrar para uma ferramenta de IA é você definir muito bem a sua base de conhecimento, porque aquilo vai ser, né, o fator fundamental para a sua estratégia de IA. Uma base de conhecimento muito bem definido, muito bem mapeado, né? E a gente costuma dizer aí um jargão mais técnico, né? O que a gente fala é definir os guardrails, que são os limites onde o meu IA vai buscar aquela informação. Então, acho que esse é o ponto de partida
principal, né? A gente tem essa questão de base de conhecimento. E aí, para isso, né, existem, obviamente, ferramentas no mercado que permitem, né, você trabalhar essa base de conhecimento, como você faz a gestão, como você faz essa organização dos dados de base de conhecimento, como que você utiliza esses dados e como você publica isso para que as ferramentas de elas possam consumir essa informação. Existe hoje uma camada de tecnologia que vai trabalhar nessa questão de base de conhecimento. Acho que esse é um ponto. Acho que tem a questão, obviamente, né, de segurança, como que a gente vai tratar essa questão segurança dos dados, segurança da informação. E acho que é até muito interessante, né? Agora as empresas elas começam a trazer as políticas e governanças corporativas para os funcionários para trabalhar essa questão de IA. Então, por exemplo, né? Um funcionário que vai fazer uma busca hoje num chat GPT, como que eu devo escrever, né? Eu preciso escrever um e-mail aqui com uma proposta, o meu cliente é o cliente XPTO, o meu preço é tanto, a minha informação, né, do meu produto é essa, o meu diferencial é esse, GPT, monta o e-mail aqui para mim. Então, isso é um ponto de falha, né? Porque, na verdade, você está treinando, né, os motores do GPT, muitas vezes colocando informações que são informações confidenciais da empresa, né? Então, assim, as empresas agora estão começando a trabalhar muito essa questão de governança, políticas dos funcionários, né? Não tanto quando eu disponibilizo IA para o meu cliente, mas às vezes até mesmo a questão do IA para o uso corporativo dentro da empresa como uma ferramenta de trabalho. Thiago, eu tenho visto muita vontade do setor em usar a IA generativa, seja para atendimento ao consumidor ou para qualquer outra ferramenta dentro do processos da empresa. Mas como está a maturidade do setor com relação a isso? Você mencionou justamente esse risco, né, de você jogar uma informação para o chat GPT, ele poder replicar. Depois a gente teve inclusive um caso de um escritório de advocacia nos Estados Unidos que teve os dados vazados por uma simples pergunta. O simples prompt entregou, mas provavelmente alguém havia já jogado essas informações para aquela IA. Como você enxerga essa maturidade do setor com relação a isso? Eu acho que o negócio está evoluindo rápido. Já tem muita empresa hoje usando o IA de forma parcial, né? Eu acho que tem alguns setores que eles são sempre foram, né, setores de vanguarda em termos de tecnologia, adoção de nova tecnologia. Então, a gente pode colocar aí, né, segmento financeiro, as operadoras, varejo. Esses são normalmente setores que utilizam, né, do IA. Eu acho que você já tem hoje grandes players, né, com uma abordagem muito forte e cada um, né, trazendo o seu motor de inteligência artificial, a sua tecnologia de inteligência artificial. Então, assim, né, OpenAI, GPT foi, acho que o grande impulsionador, mas já se fala de inteligência artificial há muitos anos atrás com outras tecnologias. Então, a NICE tem o seu motor de inteligência artificial muito voltado para aplicações de atendimento a cliente, e para isso a gente já traz uma série de aplicações, né, embarcadas dentro desse nosso motor de inteligência artificial. E tem muita gente falando, né, de inteligência artificial em diversas aplicações. Então, acho que hoje a grande maioria dos clientes, ou nesses segmentos que eu falei, eles já têm iniciativas para várias áreas, né? Então, o que eu queria abordar aqui um pouco mais seria essa questão de aplicações voltadas para atendimento ao cliente, mas como eu falei, a usabilidade do IA ele é muito amplo, né? Você pode usar desde uma indústria, né, para um processo de produção, você pode usar desde, né, num outro segmento, por exemplo, de marketing para a questão de geração de conteúdo, e no nosso segmento aqui está muito voltado para aplicação de atendimento ao cliente. E aí, quando a gente fala de aplicação de atendimento ao cliente, o que eu tenho visto hoje são, eu diria, 4 grandes casos de uso para o IA dentro de atendimento ao cliente. O primeiro caso, vamos pensar, seria na automatização da jornada do meu cliente. Então, são ferramentas que eu posso disponibilizar de autosserviço que utilizam o IA generativo. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, toda vez que você liga para um cliente, você cai numa URA, né?
você tem lá um modelo de script. Então, eu posso usar o IA generativo para, por exemplo, aplicações como text-to-speech, speech-to-text, ter um atendimento eletrônico ali, como se de fato ele estivesse falando com um humano, só que um atendimento muito mais verbalizado. E o IA, ali, ele entende contexto de cliente, ele entende preferências de cliente, ele vai te proporcionar um atendimento muito mais fluido. Sair daquele negócio de pressione 1, pressione 2, ou fale a opção 1 ou fale a opção 2, né? Então, ou seja, é aquela árvore de navegação que a gente fala scriptada, que tem aqueles caminhozinhos, que muitas vezes você fica parado ali, perdido ali, e você quer falar com um atendente, você não consegue ir para um atendente porque ele não te dá a opção de ir para um atendente, né? Então, o IA, nesse contexto do self-service, né, por exemplo, para uma URA, ele vai automatizar de forma significativa, né, melhorando muito a experiência do cliente. E aí sim, trazendo informações, buscando informações na minha base de dados, entendendo o contexto e de fato, resolvendo aquele problema do cliente, né? Então, tem muita coisa já evoluída nesse sentido. Nessa questão ainda de self-services, a gente vê muito as aplicações, por exemplo, dos bots de atendimento. Poxa, nos últimos 3 anos, todas as empresas, né? Hoje você liga na padaria para fazer uma encomenda, né, de pãozinhos, ele fala lá no WhatsApp e ele já tem um botzinho ali que, de certa forma, já tem uma automatização. Então, os avanços agora nessa questão de automatização dos bots de atendimento usando o IA, eles vão ser muito grandes, né? Porque agora eu passo, assim como eu estou fazendo na voz, eu posso fazer num canal de texto, né? Então, entender as preferências, entender o contexto, prover respostas adaptativas. Porque como funciona hoje? Eu falo, sim ou não, né? Mas ele não entende o contexto. Se eu respondo qualquer coisa diferente daquilo, ele não entende, volta e assim... Eu costumo brincar muito, né, com os clientes que eu visito. Eu falo, poxa, às vezes ali a gente tem que se colocar no papel do consumidor. A gente está tentando oferecer uma automatização, mas ali a automatização ela acaba sendo um problema. Esses dias eu precisei mudar um endereço, que o único canal de comunicação que eu tinha, não consegui mudar o endereço dentro da minha seguradora porque o bot entrava em loop, né? Então, ali são coisas onde... o IA ele pode ajudar nesse processo de automatização, ele vai acelerar muito, né? Vai diminuir muitos tempos de respostas e vai ser muito mais assertivo, né? Então, aqui eu dei o primeiro exemplo, que foi o uso do IA nas ferramentas propiciando a automatização da jornada do meu cliente. O meu segundo exemplo seria você usar o IA para ajudar na automatização das tarefas do atendente, né? Se por exemplo, hoje o meu agente de call center, ele tem lá, né, o atendimento, ele tem uma série de sistemas que ele precisa consultar, ele tem uma série de informações que ele precisa acessar e muitas vezes acaba sendo muita informação. Por isso que às vezes o atendimento humano ele é pouco assertivo, porque o ferramental que você disponibiliza para aquele agente, às vezes ele é muito complexo. Então hoje a gente tem trabalhado muito nas ferramentas de autoajuda, né, de self-services para os atendentes. Então, como que eu posso automatizar tarefas, por exemplo, que ele faz hoje, que são tarefas repetitivas e o IA pode ajudar nesse processo de automatização? Poxa, o IA está monitorando o contexto da nossa chamada, o que a gente está falando. Por que não, de repente, ele captar uma possibilidade ou alguma ação que ele precisa fazer de um cross-sell, de um upsell e dar uma sugestão de uma ação para aquele atendente para que ele possa fazer. Muitas vezes o atendente ele precisa ter uma base de conhecimento que ele precisa consultar. Quantas vezes você fala um hold, enquanto espera que eu vou ver, ele está consultando ali, né? Então você pode ali trazer uma consulta numa base de conhecimento muito mais assertiva. Então, essa é outra tendência, né? A automatização, usar o IA para fazer a automatização das tarefas por parte ali da parte de atendimento. E o terceiro grande pilar do IA, aí é muito mais na questão tratar as informações para você obter informações e dados relevantes de negócio, né? Então, hoje, todas as empresas, né, você tem ali uma camada muito grande de relatórios gerenciais, relatórios executivos, né? Você tem todos os seus KPIs nas mais diversas formas, através das mais diversas plataformas que precisam ser consumidos.
E normalmente hoje as empresas elas têm um grupo, né, que faz, né, as análises de dados, as ferramentas de BI. E aí sim, o IA ele tem um poder muito grande, né? Eu até brinco, né? Hoje, por exemplo, muitas vezes para você fazer um relatório gerencial, você precisa pegar informações de múltiplas fontes de dados, você precisa ter um grupo que trabalha isso e cria aquela informação que você precisa trazer de uma forma gerencial. O IA ele vai simplificar isso de forma absurda, né? A mesma coisa, por exemplo, estou numa operação de atendimento, eu até brinco, né? Faço uma correlação. Imagina se chegar para o seu GPT, que ele está consultando a sua base, voltando para aquela questão lá da base segregada, ele consultando sua base de informação e você fala, poxa, eu quero saber qual que é o meu agente que teve a melhor performance. Quero saber qual que é a minha melhor taxa de conversão de vendas. Ou eu quero saber, você pode me dizer por que eu estou tendo um alto índice de abandono? Como que você correlaciona a informação de silêncio de uma chamada com uma taxa de abandono? E aí sim, o IA usa toda a tecnologia, né, para processar essas informações e trazer esses insights analíticos assim, com uma assertividade muito maior do que você tendo, né, pessoas fazendo isso daí. Então, assim, acho que no atendimento, o que a gente tem visto são essas três grandes grupos de aplicações, né? Então, automatização da jornada, automatização das tarefas repetitivas do humano e a parte analítica e de gestão. Quais são os principais benefícios, você acredita, financeiros, né, para as empresas que realmente quererem investir na IA para o atendimento ao cliente? Eu acho que assim, passa muito pelos ganhos operacionais, né? No fim do dia ali, acho que você tem várias formas de você mensurar isso. Uma é através de ganho operacional, tirando tarefas que normalmente elas são executadas pelo humano e trazendo isso, né, para um robô, né, ou para uma aplicação que vai executar essas tarefas, né? Então, vou te dar um exemplo, né, voltando para essa questão do atendimento. Normalmente, hoje, quando você faz um atendimento, né, você passa lá, você entrou num call center, você foi atendido, né, por um atendente e ele vai lá, né, faz todo o seu atendimento e no final ele precisa, geralmente, fazer um resumo daquela chamada e colocar isso, alimentar um CRM que fica registrado o seu atendimento, o seu histórico ali, né? E geralmente, existem casos, né, onde você está ali e ele fala, espera enquanto eu finalizo o atendimento. Muitas vezes, estou finalizando o seu atendimento, é o tempo que ele está gastando para fazer aquele resumo da chamada. E existem casos onde, às vezes, para você fazer o resumo, isso demora de 1 minuto e meio a 2 minutos, que ele fica ali colocando as informações, né? Então, uma aplicação do IA generativo poxa, eu já monitoro essa chamada, eu já gravo essa chamada. Se eu já tenho todo o áudio dessa chamada, eu às vezes consigo fazer em tempo real um resumo e alimentar aquele meu CRM. Então, o que eu gastava 1 minuto e meio ou 2 minutos para fazer, o IA generativo ele vai fazer em 1 segundo. Se gastar isso daí com uma qualidade, né, e uma assertividade muito maior do que você deixar ali um atendimento. Agora, imagine para uma empresa que tem milhões de chamadas por dia, milhares de chamadas por dia. Você, em cada uma das chamadas, você economizar 1 minuto e meio, né? Então, esse é só um pequeno exemplo, né, do ganho que o IA traz, né? Então, a gente tem, obviamente, os ganhos financeiros, a gente tem os ganhos de satisfação de cliente, né? Então, assim, está muito correlacionado, né, com aumento do meu NPS, está muito correlacionado também com a questão de riscos e fraudes, né? Porque muitas vezes o IA você tem controle das informações que ele está trabalhando, então você consegue diminuir muitas vezes a questão de fraude, de atendimento, com processos de verificação, processos de segurança, onde você põe dentro daquelas transações, né? Então, assim, tem vários ganhos aqui. Eu costumo dizer, né, quando a gente vai montar aqui um ROI, né, um retorno de investimento para uma aplicação de IA, você tem muitos ganhos ali que são tangíveis que você consegue colocar na sua análise. Tiago, recentemente a ABS divulgou um dos estudos anuais deles, que trouxe que só o Brasil investiu 1/3 em tecnologia do que toda a América Latina, né? Você hoje com essa experiência, né, trabalhando com toda a região Cone Sul, como você vê a maturidade do Brasil
com relação a isso? Se você vê, se consegue enxergar essa discrepância do Brasil para os outros países? Não, eu acho que tem, né? Assim, em geral, o mercado brasileiro, né, da América Latina, ele está bem em linha com esse dado que você trouxe, né? Então, o Brasil, em geral, da América Latina, ele sempre representa aí entre 30% a 40% do volume, né, de investimentos que você tem em tecnologia. O Brasil, acho que é a grande concentração, a maior concentração, aí depois seguido pelo México. Uma coisa é fato, né? Hoje, a gente faz aqui dentro da NICE, a gente faz parte, né, de uma região de Américas, né, que engloba aí Estados Unidos. Acho que Estados Unidos aí é sempre o mercado onde você tem a maior adoção e mais rápido do ponto de vista de tecnologia. Então, assim, hoje nos Estados Unidos, de fato, isso já é uma realidade. O que nós já estamos falando aqui, né? Estamos numa fase ainda muitas vezes, de projeto, de testes. Lá você já tem casos reais. Isso a gente pode acompanhar até pelos projetos, né, que a gente tem em todas as regiões. Então, assim, Estados Unidos, sem dúvida, está puxando aí o mercado. Hoje a gente já tem grandes casos, muitos clientes de referência. E se a gente for olhar naqueles 3 cenários, né, naquelas 3 grandes aplicações, casos de uso que eu comentei, a gente já tem aí casos de uso para todas elas. E acho que no Brasil isso está, como eu falei, hoje, fatalmente, todos os clientes no segmento financeiro, no segmento de varejo, operadoras de telefonia, os BPOs, todos eles já estão fazendo pilotos ou testando aplicações, motores de IA. Então, isso já é uma realidade. O que eu acho que, aí, talvez num horizonte de 6 meses, a gente já começa a ter as grandes aplicações, né? Acho que o mercado ele passa agora, no nosso mercado aqui no Brasil, por um momento, né, de maturação, criando também os modelos, né, comerciais, porque aquilo, o IA ele é muito bonito, mas o que isso me traz de retorno? Como que eu pago isso, né? Como que é o modelo de negócio que as empresas estão praticando? Então, a gente passou, acho que por esse momento do mercado, ele está se educando para essa nova tecnologia. Então, agora você já tem modelos comerciais, todo mundo, de certa forma, já testou a utilização, tecnologia já está madura e agora, acho que nos próximos 6 meses, a gente vai começar a ver uma enxurrada aí de empresas realmente usando, né, o IA e com casos aí para falar para o mercado. Thiago, para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber de você se tem alguma outra tendência, além da IA generativa, que deva moldar o setor de atendimento nos próximos anos. Não, eu acho que assim, o que a gente tem visto muito agora é a consolidação de 2 grandes tendências que o mercado falou muito nos últimos 5 anos, né? Que foi a questão da digitalização, né? As empresas indo, né, para esse processo de digitalização, e no atendimento isso foi muito forte, a questão, né, da omnicanalidade, que se falou muito disso, né? Então, eu acho que agora tem essa questão de omnicanalidade, onde, né, até 2000, no meio da pandemia, só se falava disso. E agora, acho que a gente tem ainda mais uns 2, 3 anos, onde o IA ele vai se provar e vai virar uma grande realidade, né, até que venha um outro ciclo tecnológico. Mas eu acho que agora, nesse momento, eu até brinco, né, chega de vir novas tecnologias, porque as empresas precisam assimilar isso que a gente já tem e tem um caminho longo, né? Acho que assim, se a gente olhar, pelo menos no nosso mercado aqui local, né, se você vê estágio de maturidade, eu falei desses 3 grandes setores que estão adotando IA, mas, poxa, a gente tem milhões de empresas, né, SMB, que ainda estão no modelo tradicional, né, de voz. Então, acho que eles vão evoluir para essa questão da omnicanalidade, com o IA embarcado, só que agora essa evolução ela vai ser muito mais rápida, né? Então, assim, eu acho que ainda nos próximos 2 anos, nosso mercado ele vai estar muito movido e movimentado ao IA. Perfeito, Thiago. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no The Inside Talk de hoje comigo e espero te reencontrar em novas entrevistas e eventos da The Inside. Obrigado, sempre um prazer e obrigado aí pela audiência de todos.